Com os Estados Unidos, falta o senhor reconhecer a vitória do presidente Biden, que está sendo reconhecida do país pela justiça, inclusive. O senhor está prestes a reconhecer o presidente Biden como o presidente americano? Ô, Datena, alguns minutos antes de eu estar no ar, eu já dei um start para o nosso ministro Ernesto Araújo, para ele fazer essa comunicação nossa, né, nas redes oficiais do governo. Da minha parte, né, e da parte dele, com toda certeza, o americano é pragmático, nós vamos fazer um trabalho de cada vez mais aproximação. Bem a seu modo, em uma entrevista ao apresentador José Luiz da Atena da Band, o presidente Jair Bolsonaro finalmente reconheceu na terça-feira a vitória de Joe Biden contra o seu mais importante aliado, o republicano Donald Trump. Um atraso de quase 6 semanas em relação a outros líderes mundiais. Não foi o último porque o ditador norte-coreano Kim Jong-un ficou nesse lugar. E como o russo Vladimir Putin, só o fez depois que a vitória do democrata foi consagrada pelo Colégio Eleitoral. Acabou de ser concluída a votação do Colégio Eleitoral. O último estado a votar foi o Havaí. Então, com isso, fica confirmado o resultado da eleição do dia 3 de novembro, quando Biden conquistou 306 votos no Colégio Eleitoral, bem acima dos 270 necessários para vencer. Mais tarde, em uma rede social, o brasileiro saudou Biden e disse estar disposto a trabalhar para dar continuidade à construção de uma aliança na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo. Da mesma forma, lembrou da integração econômica e comercial. E, finalmente, numa nota oficial, acrescentou que tem a esperança de que os Estados Unidos sigam sendo a terra dos livres e o lar dos corajosos. Uma retórica que destoa da animosidade do período pós-eleitoral, quando Bolsonaro aderiu à tese da fraude nas eleições americanas. Eu tenho minhas fontes de informações, não adianta falar para vocês, não vão divulgar, tá certo? Que realmente teve muita fraude lá. Teve, isso ninguém discute. Se ela for o suficiente para definir um ou outro, eu não sei. Eu estou aguardando um pouco mais, né, que lá seja decidido pelos condados, pelos estados, depois pela justiça eleitoral deles e quem sabe pela Suprema Corte no final. Essas alegadas fraudes não se confirmaram e Trump até foi à Suprema Corte, que nem recebeu as alegações dos aliados do republicano. Nesse contexto de morde-a-sopra, Bolsonaro conseguirá construir pontes com Biden? É possível estabelecer uma boa relação com a atual equipe que atua na política externa brasileira? Na prática, quais são os riscos para o Brasil se o distanciamento entre os dois governos se aprofundar? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o professor da FAAP, Carlos Gustavo Poggio, especializado nos estudos sobre a política americana, e com a repórter especial Janaína Figueiredo, que conta o clima na diplomacia brasileira diante da nova fase da relação entre Brasil e Estados Unidos. Fique com a gente. Professor Carlos Gustavo Poggio, esse ato de ser um dos últimos a parabenizar o Joe Biden pela vitória, na verdade é só um símbolo, né? Que representa outra coisa, mais importante. Havia um alinhamento muito claro com o governo de Donald Trump e um desalinhamento muito claro com as políticas que Biden defende. O quanto que será difícil para o Brasil se reposicionar nessa relação com os Estados Unidos? Pois é, Roberto, eu acho que a resposta à sua pergunta passa por uma variável que a gente ainda não conhece muito bem, que é qual vai ser a postura e a competência do governo brasileiro em lidar com a administração Biden. Eu digo que a gente não conhece muito bem, porque nessa questão de avaliar como é que vai se dar a relação Brasil e Estados Unidos a partir de agora, nós temos uma variável que nós conhecemos, que é o Joe Biden, o governo Biden. O Biden ele é conhecido décadas na política pública, é alguém que tem experiência na parte de política externa, trabalhou com isso durante o governo Obama. Nós conhecemos bem a equipe que ele está chamando para a política externa, ele está
dando sinais claros, por exemplo, ao chamar o John Kerry para ocupar o John Kerry, que foi candidato a presidente pelo Partido Democrata, para ocupar um cargo que ele criou especialmente para lidar com questão de meio ambiente e mudanças climáticas. Então, essa variável é conhecida. A gente sabe qual que é a agenda do Biden, a gente sabe que o Biden vai trazer a agenda do meio ambiente, direitos humanos, que vai tentar focar em outras questões que não apenas as questões comerciais. O que a gente não conhece bem? Nós não conhecemos bem como é que o Bolsonaro opera na política externa, a não ser o fato de que ele é amigo do Donald Trump. Preferência, eu acho que todo mundo tem. E eu não vou discutir com ninguém. Quem é democrata, quem porventura torce para os republicanos. Você sabe a minha posição. É clara, isso não é interferência. Tem uma boa política com o Trump. Espero que ele seja reeleito, espero, né? Agora, sem o Trump presente, como é que ele opera, nós não conhecemos bem. Não sabemos bem como é que isso vai acontecer, né? Eu acho que vai muito depender de qual vai ser a configuração também do Ministério das Relações Exteriores. O Ernesto Araújo, vamos lembrar que ele chega como ministro do Bolsonaro a partir de um artigo que ele escreve elogiando o Donald Trump como salvador do Ocidente. Então, portanto, é uma configuração muito particular de forças na política externa do Brasil, né? Então, a gente vai ter que esperar para ver como é que vai se comportar o governo brasileiro nesse sentido. Essa demora do Bolsonaro em parabenizar o Joe Biden já é um mau sinal. Professor, já dá para dizer que tem alguma mudança de eixo nessa política externa americana em relação à América Latina, com perda de importância de parceiros tradicionais como México, Colômbia, e como é que o Brasil se insere aí nesse contexto da política externa americana com a região? Olha, do ponto de vista dos Estados Unidos, o Brasil em particular e a América Latina como um todo, ela é vista como meio e não como fim. Então, meio para a consecução de objetivos estratégicos mais importantes. Então, por exemplo, na questão ambiental que nós acabamos de falar, o Brasil é um ator importante do ponto de vista que você não consegue lidar com a questão de meio ambiente, aquecimento global, sem ter algum tipo de articulação com o Brasil. Então, o fim é a questão ambiental, não é tanto a relação com o Brasil. Outra questão importante é a influência chinesa na América Latina, né, que se insere dentro de um contexto mais amplo de uma disputa geopolítica mais ampla entre Estados Unidos e China, do qual a América Latina é um elemento, é um peão deste jogo mais amplo do tabuleiro internacional que os Estados Unidos está enxergando, né? Então, esta é uma região que já historicamente tem sido negligenciada e não tem sido importante para uma série de governos recentes, né? Talvez o governo recente que tentou adotar uma postura mais próxima com relação à América Latina tenha sido o governo do George Bush, né? O Bush, ele faz a sua primeira viagem ao México, ele é alguém que era governador do Texas e, portanto, tinha pouca experiência em política externa e buscava uma aproximação com a América Latina. Porém, o atentado de 11 de setembro de 2001 mudou a perspectiva do George Bush com relação à região e nunca mais nós tivemos nenhum tipo de presidente que olhou para a região com alguma atenção. E muito menos o Donald Trump, né? Vamos lembrar que o Trump, a única visita que ele fez para a América Latina foi quando ele foi para a Argentina por conta da reunião do G20. Ele foi e voltou, ele sequer se deu o trabalho de visitar os vizinhos. Ele é o primeiro presidente americano desde o Jimmy Carter, ou seja, desde a década de 70, que não vem ao Brasil. Né? Então, do ponto de vista da administração Trump, a América Latina tem sido uma prioridade ainda mais baixa do que em governos anteriores, né? Talvez na administração do Biden volte a ter alguma importância, mas não muita, vai voltar a ter a importância que tinha, por exemplo, antes da administração Trump, por conta desses objetivos estratégicos mais amplos dos Estados Unidos, do qual o Brasil e a América Latina são parte nesse tabuleiro mais amplo. A política externa mudou no governo Bolsonaro. A diplomacia ideológica, conduzida pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, passou do multilateralismo para o alinhamento irrestrito a países com governos populistas de direita, como o de Donald Trump. Professor, vamos falar um pouco das questões práticas da nossa relação bilateral com os Estados Unidos. As relações internacionais podem ser vistas por diferentes ângulos: político, geopolítico, militar, comercial. Se a gente for olhar no detalhe, em quais pontos o governo brasileiro e a sociedade, portanto, precisam se preocupar que podem ter dificuldades daqui para frente com o governo Biden se o governo brasileiro não se adaptar a essa nova realidade?
Acho que do ponto de vista econômico muda muito pouco. As relações econômicas de Brasil e Estados Unidos, elas independem de boas ou más relações entre os chefes do poder executivo. Ao contrário do que, creio, o próprio governo Bolsonaro acredite, muitas das relações entre ambos os países, elas se dão não tanto no âmbito do executivo, mas no âmbito de outros atores importantes, câmaras de comércio, empresas privadas, as próprias burocracias, né, que são permanentes nos estados. Então essas questões elas têm algum grau de continuidade, independente de boas ou más relações entre individuais, né, entre os presidentes dos dois países. Então a questão econômica não deve mudar tanto, a não ser que, de fato, o Brasil não consiga estabelecer nenhum tipo de relação saudável com os Estados Unidos e aí haja alguma pressão dentro do governo Biden para adotar algum tipo de punição econômica ao Brasil. Não chamaria de sanção, porque me parece um pouco grave, mas algum tipo de punição do ponto de vista econômico. Tirando isso, acho que não deve ter muitas alterações. O que deve mudar, em certa medida, é a agenda. Né? A agenda que o governo Biden traz é uma agenda que não interessa ao governo brasileiro. Então, a agenda principalmente de meio ambiente e de direitos humanos. Inclusive, a agenda de direitos humanos deve trazer problemas na relação dos Estados Unidos com a China, por exemplo. Né? Então, acho que essa é uma questão relevante a se levar em consideração. Eu não acho que o governo americano olha, por exemplo, a questão do 5G do ponto de vista ideológico. Né? Eu acho que aqui é uma disputa que talvez seja importante que haja uma continuidade no governo Trump, no governo Biden, que é impedir essa expansão da influência chinesa neste campo tecnológico, que é um campo importante nessa disputa do século XXI. Então, não tendo a haver mudanças profundas do ponto de vista prático, a não ser, repito, que o governo brasileiro seja capaz de ter uma política externa tão desastrosa que consiga colocar os Estados Unidos na coluna dos inimigos ou adversários do Brasil. Professor, durante a campanha, o presidente eleito Joe Biden chegou a dizer que ia propor a criação de um fundo, né, para a preservação da Amazônia, que se o Brasil continuasse desmatando, poderia inclusive impor sanções econômicas. Instead of doing something about that, I would be gathering up and making sure we had the countries of the world coming up with $20 billion, say, here's $20 billion, stop tearing down the forest. And if you don't, then you're going to have significant economic consequences. Mas ele vai chegar ao poder em meio a uma pandemia, com uma série de prioridades ali na sua mesa, né? A gente pode prever aí no curto prazo que ele de fato torne isso uma realidade ou foi mais uma promessa de campanha, a gente deve ver mais ao longo do governo, mais à frente? É difícil se tornar uma realidade, até porque ele não repetiu muitas vezes essa proposta. O que isso indica é que a questão do Brasil está na cabeça do Joe Biden, né? Que certamente esse é um elemento que é importante para o Joe Biden, importante para as pessoas que o cercam. O próprio assessor de política para a América Latina do Joe Biden, que chama-se Juan González, ele deixou muito claro, escreveu um artigo deixando muito claro que se o Brasil quer ter boas relações com os Estados Unidos, está muito enganado achando que vai ter boas relações se ignorar questões de meio ambiente e direitos humanos. Então essa pauta está muito clara, está muito colocada. Acho que me parece então isso mais um indicativo de que isso tem relevância para o Joe Biden do que alguma questão de política concreta que ele venha colocando. Professor, eu fiz uma listinha de nomes que são estratégicos na relação entre os dois países. É o embaixador Nestor Foster, o embaixador do Brasil em Washington, o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, o ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo e o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, que não tem cargo, mas atua de fato nas relações exteriores do Brasil, sim. Não apenas por ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, mas pelos seus posicionamentos públicos. O senhor acredita, por exemplo, especulando, que o governo possa dar menos poder, esse poder que ocorre, embora não tenha cargo, ao Eduardo, ou faça eventualmente uma troca do ministro de Meio Ambiente ou do próprio chanceler, numa sinalização objetiva ao governo americano de entendimento?
Então, essa é aquela variável que nós não conhecemos. Acho que isso vai ser um elemento importante. Se a gente começar a ver algum tipo de troca nesse alto escalão da política externa brasileira, isto pode indicar que o governo Bolsonaro vai buscar alguma acomodação e um pragmatismo maior com o governo Biden. Acho que esses são sinais importantes para a gente ficar atento. No entanto, de novo, os sinais que nós temos até agora não são sinais que isto vá acontecer, né? Não me parece que circulava assim, em Brasília esse boato muito mais forte há 3-4 semanas atrás do que hoje sobre uma eventual troca, por exemplo, do ministro Ernesto Araújo. Então é muito difícil a gente fazer essa previsão, né? Saber o que se passa na cabeça do Bolsonaro, que, de novo, como disse, a gente conhece muito pouco sobre o que ele pensa de política externa, né? Apesar de ser deputado há muito tempo, a questão de política externa é algo muito novo na carreira dele, e tudo que ele fez até agora foi dizer que a sua política externa ela é atrelada ao Donald Trump. Acho que parte dessa imagem é uma campanha orquestrada a partir do Brasil, a partir de setores que perderam a última eleição e que estão fora do poder e que não se conformam com isso e querem denegrir a imagem do nosso governo e organizam com essa caixa de ressonância europeia uma campanha contra o seu próprio país, né? Então, acho que esta é uma incógnita, né? Eu não vou arriscar dizer que vai ou não haver uma troca, mas eu acho que a gente tem que ficar atento a esses sinais. Se começar a ver sinais que há alguma troca, se com o tempo, né, o Eduardo Bolsonaro passa a perder influência, isso é um indicativo de que se está estabelecendo um pragmatismo maior na nossa política externa. Professor, para a gente encerrar, o jornal O Estado de São Paulo divulgou nesta quarta-feira o conteúdo de telegramas diplomáticos que foram encaminhados pelo embaixador do Brasil em Washington, Nestor Foster, ao Itamaraty, logo ao presidente Jair Bolsonaro também, naquele período de apuração do voto nos Estados Unidos, um período tenso de contestações muito exacerbadas. Mas nesse conteúdo ele repete os mesmos argumentos de Trump e seus aliados, dizendo que havia fraude na eleição. O quanto isso, já de cara, não enfraquece a posição do principal nome do governo brasileiro nos Estados Unidos, que é o embaixador, junto ao novo ocupante da Casa Branca? Olha, certamente isso dificulta o trabalho do Nestor Foster em Washington, né? Imagine você que a próxima administração que entrar vai ter contato com esse tipo de comunicação que o Foster teve com o Brasília e que, portanto, sabe que trata-se de um embaixador que pensa que a vitória do Joe Biden é ilegítima, que a eleição foi fraudada, né? Alguém que compra, por exemplo, teses da conspiração de setores mais extremos, né, do Partido Republicano. Isso, claro, vai pegar muito mal para o Nestor Foster, vai trazer dificuldades, né? O trabalho diplomático é um trabalho que requer relação interpessoal, que requer um contato próximo do ponto de vista pessoal com a administração que chega agora aos Estados Unidos e, portanto, certamente isso deve criar dificuldades, deve aumentar ainda mais os obstáculos que o Brasil vai ter para restabelecer relações com o governo Biden. Professor Carlos Gustavo Poggio, muito obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima. Muito obrigado, professor. Um abraço e bom trabalho. Muito obrigado, foi um prazer. Até a próxima. Janaína Figueiredo, como é que o corpo diplomático do Itamaraty recebe finalmente essa manifestação do presidente Jair Bolsonaro de reconhecer a eleição de Joe Biden, sendo o último líder democrático a fazer isso? Bom, eu acho que o mais importante que tem que ser enfatizado em toda essa questão é que todas as decisões mais importantes desse processo, né, de não reconhecimento, que dura bastante tempo, e finalmente essa declaração pública do presidente Bolsonaro na TV, né, de uma maneira muito pouco protocolar, né, ou como indicariam as normas mais clássicas do Itamaraty. Eu espero que tudo dê certo. O Biden agora, que já que os delegados reconheceram lá, né, que ele realmente foi eleito, não vamos discutir mais a questão se houve ou não uma eleição aí tranquila lá. Eu não cabe mais eu falar absolutamente mais nada. Esperei, houve reconhecimento e nós aqui já fizemos um comunicado agora há pouco ao presidente Joe Biden. Foi uma decisão política. Em todo momento foram decisões políticas. O Ministério das Relações Exteriores, obviamente, tem uma participação, faz um acompanhamento, faz um monitoramento, mas a decisão, isso me foi dito por várias fontes,
e que frisaram a decisão foi política, tanto na demora do reconhecimento como na hora em que seria feito e a forma como seria feito esse reconhecimento. Foi uma decisão do Palácio do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro, com todas as informações, obviamente, que ele recebia de todas as fontes, uma delas o Itamaraty, que, é claro, tem um embaixador em Washington, Nestor Foster, que enfim, está permanentemente em contato, mandando informações, a sua avaliação sobre o processo, e em todo esse período de incerteza no qual a gente ia vendo como vários países de diferentes continentes do mundo inteiro iam reconhecendo, parabenizando, se dispondo a trabalhar com o novo presidente americano Joe Biden, a ausência de um pronunciamento por parte do governo brasileiro causava realmente preocupação no Itamaraty em alguns setores. Obviamente, outras pessoas diziam, bom, isso é compreensível, esse é o presidente brasileiro, ele tem seus tempos, tem suas relações, e reagiam de uma maneira tranquila. Mas em outros setores havia uma preocupação, e principalmente eu acho que na ala talvez mais veterana, né, dos diplomatas do Itamaraty, inclusive muitos já aposentados e que acompanham e trabalham, né, sobre essa relação bilateral, que ocuparam o posto de Washington, como é o caso de Sérgio Amaral, Roberto Abdenur, ambos expressaram muita preocupação, né, sobre como o Brasil poderia recompor esse relacionamento que é muito importante, tanto para o governo brasileiro e principalmente para o governo brasileiro, e também para o governo americano. Eu lembro de ter feito, inclusive, uma matéria mostrando as situações dos governos do Brasil, do México e da Colômbia em relação ao novo governo de Biden. Tanto no caso do México como da Colômbia, também houve uma atitude ruim em relação à eleição americana. O presidente da Colômbia, Iván Duque, apoiou, através de seu embaixador em Washington, Francisco Santos, a candidatura de Trump, abertamente, né? O ex-presidente Uribe fez campanha por Trump. No México, López Obrador também demorou em reconhecer o presidente Biden, um pouco como um reflexo do que ele mesmo viveu em eleições passadas, onde ele diz ter sido vítima de uma fraude. Mas tanto no caso da Colômbia como do México, a relação com os Estados Unidos é uma relação muito importante também para os Estados Unidos. É uma relação que o governo de Biden vai ter que trabalhar porque tem interesses em comuns muito importantes. No caso do Brasil, o que me disseram naquele momento é que ia ser mais difícil para o Brasil recompor, porque não é tão prioritário o vínculo como é no caso do México, né, com uma fronteira, enfim, país vizinho, e também da Colômbia pela questão narcotráfico, combate às drogas, etc. Agora, Jana, causa mal-estar? Como é que repercute a divulgação desses relatórios do embaixador brasileiro nos Estados Unidos? Porque, para dizer o mínimo, ele fez uma análise equivocada do cenário, né? Ele disse que o governo brasileiro queria ouvir, mas não correspondia com a realidade. Isso causa algum tipo de mal-estar, de perplexidade, ou já entrou na normalidade? Não, eu acho que o que essas comunicações internas, esses relatórios mostram mais uma vez, assim como Araújo, um embaixador alinhado com o governo que ele representa. Ele é representante do governo de Jair Bolsonaro, e a diferença de outros embaixadores que não têm uma vinculação política e ideológica com o governo de Bolsonaro, conheço muitos, o embaixador Foster sim tem, e isso fica claro nos relatórios que foram divulgados pelo jornal Estado de São Paulo. O que eu acho e o que eu sei de fontes dentro do Itamaraty é que isso não causou nenhum impacto, porque não causa nenhuma surpresa, e eles obviamente já sabiam disso, que o embaixador Foster tem essa tendência, né, nos relatórios, eu li todas as comunicações, ele dá um enorme espaço, como você dizia, Carol, a todas as denúncias de fraude, de irregularidades, a questão dos votos pelo correio, mas isso não surpreende, porque esse é o pensamento desse setor hoje da diplomacia e da política brasileira. É um setor que acredita nas denúncias do presidente Trump e que achou que isso podia reverter a vitória de Biden. Isso, analisado do ponto de vista da lógica de Bolsonaro, faz total sentido.
O governo brasileiro buscava e tinha uma relação privilegiada com o governo Trump que está encerrando. Na América do Sul, você acredita que algum outro país possa assumir, digamos, esse posto de ter uma relação privilegiada com o governo Biden? E eu falo, por exemplo, especificamente da Argentina, que você conhece tão bem? Olha, Maltica, eu acho que talvez a gente não vá ver outras relações com o nível de proximidade que a gente viu entre Trump e Bolsonaro, com o filho de Bolsonaro entrando no Salão Oval, né, na visita presidencial. Eu acho que esse nível, né, de intimidade, jantares, etc., a gente não vai ver. Eu acho que a gente vai sim observar coincidências e uma aproximação talvez sim com a Argentina de Alberto Fernandes, que foi uma das primeiras, né, um dos primeiros governos da região que reconheceu e que parabenizou o Joe Biden pelo resultado eleitoral. Eu acho que vai ser um país importante, porque, como eu dizia antes, a Colômbia vai ter dificuldades. Eu acho que vai encontrar ali seu caminho também, mas o governo de Duque fez campanha por Trump, né? E é um governo importante na região. Então, tirando o Brasil, tirando a Colômbia, o que fica ali de importante, né, de peso? Argentina, México. México vai ter dificuldades também, porque López Obrador também esperou bastante tempo até se pronunciar. Já Alberto Fernandes, muito esperto ele, né, um peronista típico, né, aquela esperteza argentina, reagiu rapidamente, reconheceu e está se comunicando. Tenemos que hablar del primer contacto telefónico entre el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente argentino, Alberto Fernández. Existe ali um contato, um dos primeiros presidentes para o qual Biden telefonou pessoalmente na região foi para Alberto Fernandes. Também ligou para o presidente do Chile, Sebastián Piñera, e para o presidente da Costa Rica. Eu acho que foi toda uma sinalização, foi uma matéria que nós fizemos também no Globo, mostrando, né, o que isso significa, né? Por que ligar primeiro para a Argentina, para o Chile, para a Costa Rica? Tudo bem que foram os países que rapidamente reagiram, mas tem ali uma sinalização também. Também temos um Biden mostrando, eu quero falar com todos e eu vou principalmente me aproximar dos que eu sinto que tenho grandes coincidências e uma agenda possível que me interessa, né? Direitos humanos, democracia, meio ambiente. Nesta quarta-feira tivemos a cúpula de presidentes do Mercosul e Alberto Fernandes falou quase o tempo todo, eu diria assim que 70% do discurso dele foi sobre economia sustentável, meio ambiente. Inclusive ele usou uma expressão que eu achei interessante, que é: a integração será ecológica ou não será? Isso está totalmente sintonizado com as posições de Biden, que é uma pessoa que dá enorme importância ao combate ao aquecimento global, né, à proteção do meio ambiente. Então, acho que existem ali oportunidades muito boas que a Argentina já está aproveitando, porque não é por acaso que Fernandes fala isso num discurso numa cúpula de presidentes. Ele está se posicionando na agenda que vem por aí, na agenda que vai mudar drasticamente com a mudança de governo nos Estados Unidos. Janaína Figueiredo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e bom trabalho. Valeu, Jana. Obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.